E aí, meus maravilhosos, como é que vocês estão? A Proliane está voltando com o tape 2 para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terapêutica, o plano terapêutico. Lembre que a gente começou falando sobre as divisões da farmacologia, e aí a gente começou com a prescrição médica, né? O que o médico prescreve para que o paciente siga, para que o paciente caminhe dentro desse plano terapêutico. E aí eu trago para vocês assim, ó. Primeiro, a gente tem um tratamento específico. Para o que seria um tratamento específico? É quando o médico ele fecha o diagnóstico desse paciente, dizendo qual é a patologia. Aí eu volto e pergunto, o que é patologia? É o estudo das doenças. Lembre, quando a gente vê o médico fechando o diagnóstico, não é tão fácil como a gente pensa. Pense assim, o paciente ele vai chegar no hospital ou na UPA com um monte de sinais e sintomas, e ele vai descrever isso, obviamente, para a enfermeira e para o médico. E aí o médico, em cima do que ele está falando, e a enfermeira, vai fazer a anamnese. Então, eu vou estudar esse paciente do fio do cabelo à ponta do dedo. Lembre que o exame físico desse paciente completo é soberano. Porém, portanto, todavia, eu ainda preciso de achados, eu preciso de exames, seja exames sorológicos, seja exames de imagem, para poder me ajudar a bater o martelo e dizer que o paciente é portador de X patologia. Vamos dar um exemplo. O paciente chega lá com frequência cardíaca, pulso acelerado, né? Taquicárdico, uma cefaleia intensa na nuca. Todas as vezes que ele bebe, ou todas as vezes que ele toma café, ou toma algum tipo de energético, ele sente esse mal-estar. Tem pacientes que, quando está nesse momento, né, de adrenalina, de nervosismo, até náusea e vômitos, eles apresentam. Pronto. Sem contar que existem pacientes que ainda sentem aquela sensação de abafamento no peito. Observe. Então, se eu for leiga, eu posso pensar, o paciente pode até estar infartando. Mas aí eu preciso de achados clínicos. Então, eu vou aferir os sinais vitais. Então, o médico ele vai fazer uma solicitação de uma bateria de exames, além dele ter feito todo o check-up a nível de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, ele aferiu os sinais vitais, nós, enfermeiros, aferimos os sinais vitais, colhemos os dados do paciente. Então, o paciente relatou os sinais e sintomas que ele está apresentando. Lembre que o paciente está apresentando desconforto, certo? Respiratório, ele está apresentando cefaleia intensa na região da nuca, sensação de abafamento, taquicardia, porque eu aferi o pulso na radial do paciente e aferi também a pressão arterial. E aí eu encontrei valores altos para um paciente que ainda não tem diagnóstico fechado como hipertensão. Anota aí, RAS, hipertensão arterial sistêmica. Obviamente, meu exame físico, a anamnese, é soberana, mas eu preciso provar para esse paciente de alguma forma que ele é portador de RAS. O que é RAS? Me responda agora, em nome de Jesus. Muito bem, aprendeu, é isso aí que eu quero. O que é que a gente faz agora, Agora o médico vai solicitar os exames. O médico vai solicitar teste de esforço, mapa, ok? Para fechar o diagnóstico e dizer que ele realmente é portador de hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão, diabetes, não tem cura. É uma doença crônica que o paciente vai fazer controle. Então, ele vai começar a tomar medicação para o resto da vida. Vai ter uma vida 100% saudável, natural, como eu e como você, que não temos hipertensão.
que não temos diabetes, mas esse paciente precisa fazer uso das medicações bonitinha para ter o controle da pressão ou o controle do açúcar no sangue, que é a diabetes. Por quê, Pro? Porque se eu tenho um paciente, para ele poder viver saudável, né? Por quê? Porque se eu tenho um paciente que tem RAS e é descompensado o quê, Pro? Ele não faz nenhum plano terapêutico, ele não faz uso de nenhuma medicação, a hipertensão vai puxar a diabetes. A diabetes vai puxar o hipercolesteroidismo. Pro, o que é hipercolesteroidismo? Colesterol alto. Ok? Então, eu estou falando ainda de tratamento específico. É quando o médico bate o martelo e diz que o paciente é portador de X patologias. Eu dei o exemplo da hipertensão, mas a gente tem 300. Todo mundo sabe, né? Que existem vários tipos de patologias e o médico que vai dar o diagnóstico. Que é um outro segredo, né, amor? Quem é que dá diagnóstico? Médico. Por mais que a enfermeira esteja na cabeceira, por mais que a enfermeira já tenha colocado lá na SAI dela, na sistematização da enfermagem, a nossa suposta ideia é que o paciente seja portador de X patologia, mas quem vai bater o martelo e quem vai dizer que o paciente tem ou não tem a patologia é o médico. Então, tratamento específico é quando o médico fecha o diagnóstico, diz qual é a patologia que o paciente é portador e planeja o tratamento dele. Tratamento de suporte. O que é tratamento de suporte? É tudo que eu ofereço para o paciente para que ele dê continuidade ao tratamento específico. Vamos para câncer também? De novo. Quem já viu ou quem já acompanhou um paciente que é portador de CA, né? Ele tem CA, um paciente oncológico, ou um paciente transplantado, que tem que ficar fazendo uso de medicações o tempo inteiro, sabe que não é fácil. A vida dessa paciente não é uma vida fácil. Se a paciente não tem o suporte necessário, a confiança necessária para com os profissionais, não tem apoio da família, é uma paciente que vai abandonar o tratamento. Gente, eu estou falando paciente, me referindo a uma mulher, mas pode ser um homem também, tá? Tanto faz. Por que pro isso? Porque eu sei que fazer químio, fazer rádio não é fácil. Você perder a sua característica, a mulher perder o cabelo, a mulher perder a mama, ela olha no espelho, ela se sente desfigurada. É uma paciente que não tinha edema, hoje ela tem edema. O que é edema? Inchaço. Retenção de líquido nos espaços intersticiais. Então, observe que uma mulher que antes tinha uma mama bonita, que amamentou, que tem um marido que adora aquela mama dela, e de repente ela se vê sem a mama. De repente ela se olha no espelho e não reconhece mais seu corpo. É fácil para essa paciente? Não é. Então, se ela não tiver um suporte emocional, familiar, psicológico, uma equipe de enfermagem maravilhosa, uma equipe médica, uma equipe de psicólogo maravilhosos, ela vai abandonar, porque a dor é muito grande. É uma mutilação. Ah, Pro, mas é para salvar a vida dela, verdade, mas não deixa de ser. Não deixa de ser dolorido. Não deixa de ser uma perda para essa paciente. Então, quando eu falo de tratamento de suporte, eu estou falando tudo que a equipe de enfermagem, equipe médica, de nutricionista, de psicólogo, de dentistas, vão fazer junto com a família dela para que ela não abandone o tratamento. E aí entra questões alimentares, o período que ela vai ter que voltar para ficar fazendo quimioterapia, radioterapia,
Entende? Existem meninas que ainda vão ter que voltar para poder ficar fazendo as atividades, os exercícios que são necessários para o corpo se reabilitar. Os meninos também, quando perdem membros, né? Tanto inferiores como superiores, porque a gente também tem os osteossarcomas, que são os cânceres a nível de ossos e etc. E às vezes o médico vai raspando literalmente o osso e chega um momento que precisa amputar. E tem pacientes que, quando procuram ajuda, o câncer já tomou, né? A gente fala que já está enraizado. Antigamente a gente falava que estava enraizado. Hoje a gente fala que é um paciente que evoluiu em metástase e vai amputando os membros. Não é fácil para esses pacientes também. Então, pense que tratamento de suporte é quando toda equipe, uma equipe multidisciplinar na área da saúde se junta, junto com a família, e vai oferecer tudo o que for necessário para que esses pacientes consigam evoluir no seu tratamento. Se esse paciente não tem apoio, não tem suporte, não sabe que precisa voltar ao médico, qual é a frequência, não sabe que precisa fazer algum tipo de reeducação alimentar, atividade física, fisioterapia, horário correto das medicações, é um paciente que ele vai abandonar o tratamento no meio do caminho e a chance de vida dele diminui. Então, se ele podia viver 10, 20 anos, ele vai viver 5 anos, 7 anos com muita força. Entende? Então, lembre que o paciente veio, cuidei dele, ofereci tudo bonitinho para ele, estou dando suporte. A gente, antigamente, né, na minha época, quando a gente estava na clínica, a gente ligava para o paciente e dizia: fulana, dona fulana, bom dia. Estou ligando para lembrar a senhora que amanhã a senhora tem X exame e que a senhora precisa se preparar. Então, se fosse uma colonoscopia, se fosse, né? Aí eu dizia qual era a preparação que ela tinha que fazer 2 dias antes. E no dia anterior, eu ligava para saber se ela iria começar o jejum, lembrar o horário que fosse começar o jejum, né? Lembrar de aumentar a quantidade de água que ela iria beber, porque ela iria fazer uma colonoscopia. E eu precisava de todo o trato digestório limpo para poder realizar o exame. Isso é tratamento de suporte. Entende? Então, é necessário que esse paciente esteja ciente da importância e do que ele precisa fazer para se recuperar, para se tratar e para ficar logo bom de vez. Por último, a placeboterapia. Para o que é placeboterapia? É uma medicação que serve para agradar ao cliente. É uma medicação que ela não tem princípio ativo, ela não tem química. Eu estou trabalhando com o psicológico do meu paciente. Então, é um paciente que eu já dei tramal, morfina, todas as doses, dose máxima. E eu sei que eu não posso dar a dose tóxica. E piorou a dose letal. Para o que é dose letal? Dose da morte. Então, eu já dei a dose mínima, a dose ideal, a dose máxima. E eu tenho que parar na máxima. E aí, mas ele continua urrando de dor, pedindo socorro, me acuda, e agora o que a gente vai fazer? Placebo. Obviamente, gente, isso quem toma, né? Quem toma a atitude, vamos lá fazer um placebo nele. Não somos nós. O paciente, ele tem na realidade, né? Um prontuário, e nesse prontuário vai ter uma solicitação médica dizendo que, se necessário, administrar placebo. Quer ver uma dor que é real? Quando o paciente tem manipulação óssea, né? Faz uma cirurgia, sofre um acidente, tem manipulação óssea. O pós-cirúrgico, né? Quando ele acorda da cirurgia, realmente é uma dor power. E aí você vai administrando a medicaçãozinha para alívio da dor. Mas eu tenho que entender que meu paciente A,
ele pode ter um limite grande para a dor. Ele suporta dor. E meu paciente B, às vezes o limite para ele é pouco. Qualquer coisa desestabiliza. E dor é algo surreal. Eu não posso mensurar a dor do meu paciente e dizê-lo, é mentira, você não está sentindo dor. Então, a gente vai perguntando ao paciente, sondando dele, de 0 a 10, está sentindo quanto de dor? E ele vai me dizendo, e a gente vai trabalhando, e vai dando as medicaçõezinhas nos horários corretos, de 8 em 8, ou de 6 em 6, conforme prescrição médica. E chega um momento que eu já dei tudo que ele podia receber, e essa medicação não está fazendo efeito, tem lá no prontuário dele, que eu posso administrar o placebo, eu vou administrar o placebo. E aí eu ainda faço aquela velha brincadeira, é o último, pelo amor de Deus. Tem que tomar essa, não tem que passar. Essa medicação aqui veio dos Estados Unidos, veio da Flórida, do Canadá, da Rússia. Meu irmão, toma essa medicação, em nome de Jesus, fique curado agora. Por quê? Porque eu estou mexendo com o psicológico dele. Entenderam isso? Então, placeboterapia é a medicação que tem uma origem à base de açúcar, de farinha, que a finalidade dela é agradar o paciente, que não tem princípio ativo, logo não vai apresentar efeitos colaterais no paciente, e o intuito dela é mexer, aquietar com o psicológico, com os sentimentos dele. Certinho? Aprenderam aí o nosso plano terapêutico? Eu espero que você tenha aprendido. Vamos para o nosso tape 3, fique aí, não saia da gente, fique ligadinho no nosso canal, dê um like, faça seu comentário e diga que você aprendeu alguma coisa. E aproveite para anotar tudo. Beijo grande da Pro, até o próximo vídeo.